Olá! Na aula de hoje, nós vamos discutir precisamente por que o organismo masculino difere do organismo feminino na capacidade de mobilização e oxidação de gordura. Esse tema ele foi investigado durante muitos anos e até mais recentemente isso também foi confirmado. A grande diferença que nós temos, proporcionalmente, entre os dois organismos, é que o organismo masculino, pelas questões hormonais, ele apresenta maior proporção de tecido muscular contrátil. E isso confere a ele uma característica bem particular que eu vou apresentar para vocês. Quando nós temos o tecido muscular em contração, todo o tecido próximo ao tecido muscular, ele é estimulado por respostas que nós chamamos de respostas do tecido próximo, né? Normalmente nós temos a resposta endócrina, que é a secreção de uma substância numa região que age numa região distante. Isso é uma resposta endócrina que os hormônios fazem com muita competência. Nós temos também uma resposta chamada de autócrina, quando a própria célula regula respostas próximas a elas. E nós temos respostas que nós chamamos de parácrinas, que são respostas que a célula age sobre a região próxima a ela. Então, usando um exemplo dessa resposta parácrina, eu peguei essa tela do livro do professor Ricucci, onde ele descreve as adaptações do metabolismo de lipídio. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos específicos. Nessa tela, ganha destaque que quando nós fazemos o consumo de alimentos contendo gordura, nós produzimos ali uma lipoproteína que vai circular pelo nosso organismo e vai transportar as estruturas lipídicas até os tecidos periféricos. E como funciona isso? Essa lipoproteína, de nome quilomicron, aqui expressa como QM, quilomicron, ela vai circulando e quando ela se aproxima, próxima do sistema circulatório, do endotélio do sistema circulatório, em regiões próximas ao tecido muscular, a contração muscular promove uma expressão da enzima chamada lipoproteína lipase. Esse trabalho, classicamente, foi descrito por um amigo meu chamado Rick Sipe, nos Estados Unidos, e ele mostra que o exercício ele promove cronicamente uma resposta de adaptação dessa enzima, fazendo com que você, ao fazer uma contração, tenha um estímulo para promover a ação dessa enzima e isso perpetua por um período mais prolongado. E na medida em que você repete essa contração, nos anos vindouros, nos dias vindouros, você vai tendo sempre o incremento da atividade dessa enzima. Com isso, então, primeiro ponto de diferenciação desse metabolismo masculino para o feminino é que, em apresentando proporcionalmente maior conteúdo de tecido contrátil, maior conteúdo de tecido muscular, os homens eles conseguem fazer mais rapidamente uma retirada do lipídio circulante para os tecidos periféricos, tecido adiposo, ou até mesmo o lipídio que fica no tecido muscular, que é chamado de triacilglicerol intramuscular. Essa atividade ela acontece e ela promove, então, uma retirada desses lipídios circulantes, fazendo com que, então, haja uma rápida remoção desses lipídios. Além disso, quando nós pensamos na morfologia, e numa das próximas telas eu vou apresentar isso para você, o tecido muscular, o tecido adiposo masculino, ele é muito próximo da região visceral. Então, nós homens engordamos mais nessa região visceral. As mulheres engordam mais na região femoral. As mulheres, elas passam a engordar na região visceral, como os homens, em 2 momentos da vida: na gestação e depois na menopausa. Esse dado é um dado importante, porque muito frequentemente as mulheres falam: eu engordei na gravidez e eu não reduzo a minha cintura. Essa mudança que ocorre é porque durante a gestação ela passa a engordar no perfil masculino, no perfil andrógeno, né? Diferentemente do engordar que ela tem ao longo de toda a vida e que ela também não tem depois da menopausa, que aí também ela engorda do perfil andrógeno. Então, essa característica faz com que nós, homens,
consigamos rapidamente mobilizar a gordura e acabe resultando em gordura muito próxima da região visceral, aumentando a chance de depósito e risco para essa região. Um dado importante que pode ajudar a grande maioria das mulheres é que a prática de atividade física sistemática em grupos musculares diferentes irá promover este acréscimo da atividade da LPL, da lipoproteína lipase, e com isso, essas mulheres também ganham uma capacidade de remoção mais rápida dessa gordura que chega pela circulação através do quilomicron, depois através do VLDL, né, que é o Very Low Density Lipoprotein, que é a lipoproteína de mais baixa densidade depois do quilomicron, e também pelo LDL, que é a terceira nessa escala. Um ponto que eu chamo a atenção de você é que essa tela aqui ela demonstra o aparecimento do HDL, a lipoproteína de alta densidade. Essa lipoproteína de alta densidade ela é produzida pelos tecidos periféricos e pelo próprio intestino. Quando nós fazemos, então, a contração muscular ela propicia o aparecimento de maior quantidade de HDL. E esse HDL, mais adiante, eu vou mostrar para vocês que tem um papel importante em manter a nossa saúde arterial. Então, ele tem um papel quase que ali de um higienizador, entre aspas, né, das nossas artérias, diminuindo a chance de evolução das placas de arteromas no estágio inicial para uma placa de arteroma com maior deposição de cálcio. Muito bem, quando eu falei para vocês da deposição de gordura ser diferente, eu já apresentei essa tela, mas aqui ela tem uma outra resposta, que é a seguinte: nós homens temos mais gordura visceral, que apresenta uma proporção de receptores beta-1, beta-2 e beta-3. Como nós já vimos numa aula anterior, os receptores betas, eles são os que respondem à quebra da gordura, à lipólise, e as mulheres apresentam mais a gordura femoral, que tem mais receptor alfa-2 adrenérgico, que faz a inibição da lipólise. Então, colocando tudo isso em perspectiva, o que nós temos é que a resposta lipolítica ela é mais potente no homem do que na mulher, exatamente por essa diferenciação morfológica. Quando, então, nós fazemos uma restrição calórica, um dado que chama a atenção é que a velocidade com que ocorre a redução de gordura corporal no homem é mais rápido do que acontece na mulher. Primeiro ponto, maior quantidade de tecido contrátil. Segundo ponto, maior promoção do aparecimento e da síntese de novas lipoproteínas lipases que ficam no sistema circulatório, mobilizando essa gordura. E o fato da morfologia adiposa masculina ser mais visceral e a feminina ser mais femoral, a femoral mais resistente à lipólise e a visceral mais responsiva à lipólise. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção sua nessa aula é como nós temos essa diferença em termos de formação de placas de arteroma e os acidentes vasculares que acometem homens e mulheres. Os homens, a grande maioria das vezes, têm os acidentes vasculares, os infartos, por exemplo, ocorrendo até próximo dos 50, início dos anos 60, e na grande maioria das vezes, quando acontece nessa idade, são casos gravíssimos e que levam este indivíduo a sérias consequências ou ao óbito. Então, sempre que nós temos esse problema vascular acometendo o homem mais jovem, ele acaba tendo esse problema. Já a mulher, ela acaba tendo esse risco depois da menopausa. Então, faz com que a mulher ela tenha maior risco de formação de placas e desenvolvimento de problemas cardiovasculares a partir dos 60 anos. E, normalmente, para a mulher, também nessa idade, os acidentes são graves, trazendo sérias consequências, podendo levar também a óbito. E nessa tela eu demonstro como o nosso organismo ele pode se defender. Como nós comentamos anteriormente, a contração muscular é um dos principais agentes promotores da lipoproteína lipase, fazendo com que a gente retire mais rapidamente
essa gordura da circulação, diminuindo a chance da formação de placas. Então, quanto mais rápido nós diminuímos a gordura na circulação, menor é a chance da formação de placas. E o outro ponto é que a contração muscular, ela per se, ela promove a síntese de lipoproteína de alta densidade, de HDL. E este HDL, como está nessa tela, tem esse papel de passar sobre essas placas ainda não calcificadas e remover ali quantidade importante de gordura, diminuindo o espaço comprometido da luz circulatória. Então, com isso, nós temos ali uma proteção contra os problemas cardíacos que a atividade física sistemática consegue fazer, ou seja, o nosso organismo ele consegue se proteger dessa situação sempre que nós temos, então, a prática regular da atividade física, aumentando, ponto número 1, a lipoproteína lipase, ponto número 2, aumentando a lipoproteína chamada HDL, lipoproteína de alta densidade, que atua fazendo essa, entre aspas, higienização das nossas artérias, diminuindo a placa de ateroma. Então, resumidamente, na nossa conversa de hoje, eu queria deixar sinalizado para vocês. Ponto número 1, no processo de emagrecimento, os homens conseguem com mais velocidade emagrecer do que a mulher. Ponto que merece destaque é a proporção maior de massa muscular comparado à mulher. Ponto número 2, os homens têm essa facilidade em ter massa muscular, em promover aumento da LPL, que é a enzima que faz a remoção de lipídios circulantes. E isso é importante para diminuir a chance de formação de placas de ateroma. Ponto número 3. As mulheres passam a ter riscos de problemas cardiovasculares a partir do momento em que elas ingressam no climatério, na menopausa, porque elas têm, então, a perda da proteção do estrogênio e passam a ter ali um processo de síntese de colesterol mais acentuado e, tendo menos massa muscular, maior dificuldade na remoção de lipídios circulantes, bem como maior dificuldade na produção de HDL. Só que a mulher passa a ter esse risco de problemas cardíacos ao ingressar na menopausa, porque com isso elas deixam de ter essa proteção contra a formação de placas de ateroma, estimulando a enzima que converte a colesterol, aumentando a síntese de colesterol no nosso organismo. Então, como a gente pode ajudar, tanto homens quanto mulheres? Primeiro, prática de contração muscular mais variada possível, em grupos musculares mais variados possíveis, porque aí a gente consegue estimular a remoção muito rapidamente do lipídio, aumentar a síntese de HDL e, com isso, proteger o nosso sistema cardiovascular. Espero que você tenha aproveitado a nossa aula de hoje. Qualquer comentário pode mandar aqui e nós seguiremos conversando. Até mais.